Olá pessoal, hoje nós vamos aprender um pouquinho como que você vai cadastrar na prática dentro do Open Journal System a sua revista, como que você vai configurar isso. Depois que você já conseguiu no DTI da UFVJM ou dentro de sua instituição, no setor responsável, o seu login e a sua senha de editor e a sua revista já foi, a pessoa já colocou a sua revista dentro do portal, você vai ter que configurar ela. Você vai ter que colocar todas as informações da revista, né, para que as pessoas tenham, né, conhecimento do que se trata, acessem as diretrizes, saibam quem é o editor, saibam do escopo. Então todas essas informações são importantes. Você vai configurar como que vai ser a sua revista dentro do portal. Então vem comigo, vamos dar uma olhada aqui no exemplo da revista Espinhaço, que é a primeira revista cadastrada no portal OJS da UFVJM, para a gente entender um pouquinho sobre isso, né? Então, ó, essa aqui é a página da revista Espinhaço. Então reparem, né, que ela tem aqui uma figura, né, uma logo, né, da revista, para dar uma personalizada, e você tem aqui algumas abas, né, atual, que é sempre a revista atual. Se você clicar em arquivos, você vai estar acessando a todos os volumes que já foram publicados da revista Espinhaço, ó, nessa aba arquivos. Se você vir aqui em sobre, você vai ter acesso às informações da revista, né, basicamente as diretrizes, né, sobre a revista, e aí você tem isso aqui em português e em inglês, no caso da revista Espinhaço, submissões, contato, equipe editorial. Então você vai ter aqui algumas informações. E eu vou ensinar para vocês então aonde que a gente vai configurar tudo isso, tá bom? Então vocês vão clicar aqui em acesso, na aba superior, e aí você vai colocar o seu acesso de editor. Muitas pessoas vão clicar nesse acesso e vão ser usuários. Eles vão clicar aqui e vai dar o acesso para ele, o sistema, apenas como usuário, como uma pessoa que quer submeter um artigo, por exemplo, ou como um revisor. Você tem acesso a tudo todas as funcionalidades da revista, porque você é o editor. Então nós vamos clicar na parte de acesso para que a gente visualize agora como que é esse acesso desse portal para o editor da revista, tá bom? Então, entrando aqui, vamos ver. Ok. Vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer é vir aqui em configurações e começar a configurar a sua revista, tá? Então, ó, aqui no título você vai colocar o nome da sua revista. No caso aqui vocês veem que já está a revista Espinhaço. Você pode definir uma sigla. Como a revista Espinhaço não tem sigla e é obrigatório, você simplesmente repete o nome. Por exemplo, existe uma revista que é a Revista Brasileira de Estudos de População e a sigla dela é REBEP. Todo mundo conhece como REBEP, quem é da área da demografia dos estudos de população. Nesse caso faz sentido você ter aqui a sigla REBEP. A revista Espinhaço não tem sigla, né? Não tem um nome carinhoso, assim, digamos assim, tá? Detalhes da publicação. Você coloca o nome da editora, que pode ser a sua universidade, né? Aqui você coloca o ISSN. Você vê que não é obrigatório colocar o ISSN. Então, se você ainda não tem ISSN, porque uma revista nova demanda ainda um tempo até que ele saia, mas é aqui que você vai colocar qual que é o ISSN. Geralmente, você vai pedir o ISSN eletrônico, porque hoje em dia ficar imprimindo revista não faz o menor sentido. Então, pede o ISSN eletrônico e coloca apenas disponível aqui o ISSN eletrônico. Aqui você vai ter o resumo do periódico, que é aquele texto que fica em destaque quando você abre a revista. Então, esse texto ele tem que ser relativamente curto e ele tem que ser bem assertivo em relação ao que é o objetivo da revista. No caso da revista Espinhaço, é uma revista que articula temas, né, sociedade, espaço e ambiente, né? Então, aqui eu falo, né, qual que é a periodicidade da revista. Eu tenho que até corrigir aqui, ó, porque ela passou esse ano, ela passou a deixar de ser semestral. Nós estamos lançando agora o primeiro volume que vai ser anual.
então com fluxo contínuo, então isso aqui é algo que eu tenho como dever de casa de fazer essa mudança, mas aqui você coloca as informações principais da sua revista. Aqui você já vai ter a equipe editorial, então aqui você coloca o nome de todos os professores, tá? Seguido da instituição e do país, né? Aqui no caso, ó. Então você coloca aqui o editor principal e depois o comitê editorial, que são as pessoas que fazem parte desse comitê. Então tem pessoas aqui de vários países, né? Gente até do exterior e muita gente do Brasil, tá? Aqui, ó, você vai encontrar a descrição. Nessa descrição, você vai colocar todas as suas diretrizes. Aqui você coloca tudo que é sobre a revista, em relação às diretrizes, a escopo, esse tipo de coisa. Então você vai falar o que é a revista, você vai falar que tipo de artigo ela aceita, que tipo de texto ela aceita. Então aqui já tem aqui que nós aceitamos artigos, nota de pesquisa, resenha. A gente publica entrevistas, mas a gente não aceita entrevistas, né? Então isso é sempre parte de dentro da revista, então a gente não coloca aqui. Aqui a informação sobre os indexadores, informação sobre o objetivo da revista, a periodicidade, que eu tenho que corrigir, a cobertura temática da revista, então o tipo de tema, né? O público-alvo, política de acesso livre, política de custos, política de copyright, política de privacidade. Então vocês podem pegar essas informações, basicamente da revista Espinhaço, e alterar conforme a realidade da sua instituição ou da revista. Mas basicamente não vai ser nada muito fora disso aqui não. Licença, então você pode adotar essa licença padrão aqui, que é o Creative Commons, que é uma licença que, né, você só informa que é de acordo com esse tipo de licença aqui, que está ótimo. Descrever o processo de avaliação pelos pares, que seria aqui no caso da revista Espinhaço, o Double Blind Review. É importante que seja Double Blind Review, porque alguns indexadores nem publicam, nem aceitam revistas que não sejam Double Blind Review. Então isso aqui é algo que vale muito a pena você manter, tá? Que seria a revisão dupla às cegas. Algumas outras diretrizes falando que os artigos têm que ser originais, inéditos, né? Artigos que foram encaminhados para avaliação em outros periódicos, tal. Então, mas é aqui que você vai colocar. Tem aqui uma declaração de más práticas, né? Então é importante você colocar isso aqui também, alguns indexadores vão pedir. E depois você pode colocar o texto todo em inglês aqui, ó, seguido, que fica vantajoso aqui. Além de aqui, ó, você vai vir aqui em contato e aí vai colocar o contato principal da revista. Aqui no caso o contato é do editor, é o meu contato, e aqui o e-mail da revista. Vale a pena você criar então um e-mail da revista para que as pessoas, né, tenham aqui esse contato. A instituição vai colocar aqui o endereço postal. Olha, ninguém vai enviar uma carta para vocês, né? Mas é interessante colocar o endereço postal para a pessoa também ter uma referência espacial de onde que aquela revista veio, né? E aqui tem o contato do apoio técnico. Aqui no caso eu coloco o meu nome mesmo, mas se você tiver uma pessoa que quando uma pessoa for submeter um artigo, ela está tendo alguma dificuldade, você tiver um técnico ou um estagiário que fica por conta de olhar essas coisas, você coloca aqui o nome de contato de outra pessoa. Mas aqui no caso eu coloquei o contato do editor também. Aqui nesse bloco de seções, aqui é muito importante, porque aqui é o seguinte, você só consegue publicar artigo científico na sua revista se você colocar a seção artigos. Se você não vai ter resenha, aqui no caso, você não vai ter a seção resenha. Se você não publica entrevista, não tem sentido você ter a seção entrevista. Então aqui você vai incluir seção e colocar as informações sobre que tipo de coisas você publica na sua revista. Então, quando você vem aqui em artigos, ó, se eu clicar aqui em editar, eu vou ter exatamente tudo que eu coloquei aqui na hora que eu fui configurar uma nova seção. Eu coloquei o título da seção, artigos, coloquei uma abreviação aqui, abreviatura que ele pede. Aqui a política da seção não coloquei nada, né? E coloquei salvar. Então aqui você não precisa colocar muita coisa, mas se você não colocar
as seções aqui, a pessoa quando for submeter um artigo, ele não vai achar lá para qual seção ele vai publicar. Se você não esquece de colocar, por exemplo, resenha, a pessoa que submeter um artigo, uma resenha, não vai encontrar a opção resenha na hora do processo de submissão. E nem você vai conseguir vincular aquele texto como sendo um artigo ou uma resenha, o que é muito importante, tá? Então aqui você vai colocar então as seções os tipos de coisas que você vai publicar na sua revista. E em relação a categorias, ó, eu deixei aqui vazio porque isso não é uma coisa que a gente vai se preocupar agora. Já aqui na aba esquerda, em website, você pode deixar em tema padrão, que é esse tema azulzinho. Se você quiser ter um outro tema, aí você tem que fazer aí um download e correr atrás desse tipo de coisa. Escolha de fonte, né? Eu deixo essa primeira aqui mesmo, tá? Que é algo que é padrão. Aqui a cor do seu site. A revista Espinhaça ela tem uma cor azul, mas se você quiser uma cor puxada para o vermelho ou para o amarelo, algo que tenha mais identidade com o que é a sua revista, excelente, né? Aqui, resumo do periódico, eu coloco aqui para exibir o resumo, porque cá, ó, na primeira parte aqui, ó, da revista, a gente tem uma aba aqui que a gente colocou o que é o resumo do periódico, tá vendo? Que é apenas isso aqui, ó. E aí, quando eu estou aqui em website, eu tenho a opção de fazer com que esse resumo do periódico esteja aparecendo na sua primeira página ou não. Eu deixo esse resumo sempre aparecendo, tranquilo? Se eu colocar aqui agora em configurar, você tem aqui como colocar uma imagem para ser a imagem de topo da revista. Então é importante que seja uma imagem no formato de barra, porque senão vai ficar uma coisa meio desconfigurada no seu site. Essa miniatura da publicação, ela é importante que vocês terem, porque geralmente quando você abre um site é aquilo que fica bem no cantinho, igual que está escrito PKP, ó, seria essa miniatura que você encontra aqui nessas pequenas abas do Google, do seu navegador. Então você pode colocar aqui uma miniatura, tá? O rodapé, você pode colocar aqui também, né, na parte inferior, um rodapé, é sempre bom você colocar aqui o nome da revista, a instituição, o editor, pode colocar o contato também. E na barra lateral, que é aquela barra que fica, né, no lado direito, você pode colocar aqui como opção, por exemplo, alteração de idioma. Isso aí, se a revista pode ser publicada em português, inglês ou espanhol, se a pessoa colocar inglês, ela vai alterar para inglês, né? Em vez de estar escrito, sei lá, sobre a revista, vai estar escrito about alguma coisa. E aí o próprio OJS já traduz tudo para o inglês, né? Se eu clicar aqui em configurar, você tem aqui várias questões aqui, ó. Por exemplo, informação. Então aqui tem alguma informação para os leitores, informação para os autores, para quem quer submeter alguma coisa, informação para bibliotecários. O OJS já traz essas coisas aqui meio padrão. No idioma, você pode definir quais são os idiomas que a sua revista vai aceitar artigos e definir qual que é o idioma principal, aqui no caso, ó, o português. Esses menus de navegação aqui são aqueles menus que a pessoa tem no topo lá acesso, mas isso aqui é padrão, você não precisa mexer nisso daqui. A parte de notícias é interessante, porque para uma revista nova, você pode clicar aqui em habilitar notícias e nessa primeira notícia você fazer um chamado de artigos. Então, sempre quando tiver alguma novidade da sua revista, você vai ter uma abazinha ali de notícias e se a pessoa clicar, você vai ter notícias sobre a revista. No caso da revista Espinhaça, eu não habilito a aba notícias, mas você pode habilitar principalmente se você está montando uma revista nova. E aí dentro de notícias você consegue inserir. Aqui em listas você pode deixar esse padrão aqui mesmo, porque é simplesmente a quantidade de coisas que aparece na sua página. Declaração de privacidade, você pode colocar um textinho padrão também, não tem problema. Aqui em plugins, você pode habilitar ou não determinados plugins, tá?
para conseguir ter acesso a determinadas coisas. Então, você pode até verificar aqui, ó, eu vou passar devagarzinho aqui na tela, quais são os plugins que estão habilitados aqui na minha revista, para que caso você não tenha acesso a algum tipo de recurso que eu mostrei até agora, pode ser que algum desses plugins não esteja habilitado. Então você passa o olho e confere se todos esses plugins estão habilitados. Por exemplo, aqui ó, DOI. Se eu não deixar esse plugin do DOI habilitado, você não vai conseguir inserir o DOI dos artigos. Então é importante que esse plugin esteja habilitado. Então habilite aqui todos os plugins que vocês viram aqui, que eu passei aqui rapidamente, né? Você pode ir pausando o seu vídeo e ficar olhando. Aqui em galeria de plugins, você pode buscar novos plugins e instalar se esse for o caso. Se tiver alguma coisa que você não estiver achando, você pode vir aqui na galeria e instalar esse plugin. Tranquilo? Aqui em fluxo de trabalho, no canto esquerdo, você tem algumas coisas aqui importantes. Por exemplo, aqui você tem como colocar, por exemplo, alguns metadados. Aqui, ó, palavras-chave. É importante que você tenha habilitado palavras-chave. Se isso não tiver habilitado, você vem cá, habilite. Se não for o padrão do OJS, habilite. Porque quando você publica um artigo, ele tem que mostrar ali quais são as palavras-chave. E durante a submissão eu deixo como opção solicitar isso. Referências. É importante que você habilite esse plugin de referências e que você copie todas as referências bibliográficas que foram publicados dentro daquele PDF e na hora que você for fazer o cadastro, que você coloque todas as referências com um espaçamento, porque alguns indexadores pedem que isso seja feito dessa forma, tá? Então aqui você vai avaliar, tá? Quais são esses metadados aqui que é importante existir. Aqui em componente você pode deixar padrão também. Aqui no caso de diretrizes e notas dos autores, eu já coloquei todas essas diretrizes lá naquela parte de informações, eu acho que fica melhor organizado dessa forma. A avaliação, você vai colocar duplo cega, tá? Porque é o padrão, você vai ter que sempre que mandar esse artigo para 2 outros pesquisadores para ter essa opinião. Então é importante que isso seja colocado. Aqui você pode colocar algumas informações sobre o número de semanas padrão que demora para a pessoa ter um determinado tipo de retorno, né? E aqui na parte de e-mails, quando você for gerenciar o processo, geralmente a plataforma envia alguns e-mails automáticos. E aí você pode deixar aqui, ó, uma barra aqui, uma assinatura, né, para ser padrão e sempre enviar dessa forma, né? Você pode colocar o nome do editor. Aqui tem alguns modelos de e-mails, ó, que você pode, né, mudar ou trabalhar. Então tudo isso aqui você pode dar uma olhada. Aqui, ó, em distribuição, o detetor do copyright, você pode deixar a revista, a licença, você pode colocar exatamente essa aqui, ó, CC Attribution, No Commercial, No Derivatives 4.0. Ano do copyright, você pode usar a data publicação, deixa aqui mesmo, desse jeito. Indexação para mecanismos de busca, né? Aí você coloca aqui na descrição qual que é a descrição bem breve do que é a sua revista. Então é importante aqui, para que a sua revista seja encontrada pelo Google, você colocar que é uma revista científica, de colocar a sua área e os principais temas relacionados à sua revista, porque isso aqui vai ser interessante. Pagamentos você não vai configurar, porque geralmente as pessoas trabalham com Open Access. O acesso, deixar que é o acesso livre. Aqui você pode deixar esse OAI habilitado aqui mesmo, não tem, é uma coisa padrão aqui do sistema, e aqui também não tem nada que você vá colocar. Aqui na parte de usuários e papéis é interessante, porque todo mundo que cadastra, vai submeter um artigo para a sua revista, ele vai ter o papel, por exemplo, de alguém que submeteu,
Ou você pode ter o papel só de leitor, você não quer submeter, mas você quer ser leitor, você vai lá e cadastra, e toda vez que tiver um artigo novo, um número novo, o sistema vai te notificar. No seu caso, o seu papel vai ser editor, mas aqui você pode definir quais papéis você vai deixar habilitado. Tá? Isso aqui é um pouco padrão também, então você geralmente não tem que mexer muito nisso, tá? Mas você tem aqui o editor da revista, o gerente da revista, são coisas que você não vai ter acesso, só o gerente principal de todo o sistema que vai ter acesso. No nosso caso, a gente só vai ter acesso às coisas que são relacionadas ao editor, mas aqui não tem muita coisa a se preocupar não, tá bom? Então assim, basicamente, é assim que você configura a revista. Vocês percebam que é muito simples, tudo muito intuitivo, muito fácil, e tudo que você for fazendo e colocando aqui, você pode ir conferindo, salvando e conferindo como que fica lá no portal, para você ver se está certinho, se não tem nada desconfigurado. Não tem muita dificuldade, tá? Para configurar a revista, então, é tudo muito fácil dentro do OJS, muito simples, e eu tenho certeza que você vai tirar essa parte de letra. Tranquilo? Então, esse foi o vídeo para ensinar vocês a configurar aqui a revista. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.